esse nosso evento ele é totalmente de um viés de aprofundamento bíblico e teológico, nada melhor do que iniciarmos com um texto bíblico, amém? Salmo 91, um salmo bem conhecido dos irmãos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor: o meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. A sua verdade é pavês e escudo. Oramos uma vez mais? Espírito Santo de Deus, estamos diante da tua presença, Senhor, agradecido pelo privilégio de estarmos na tua casa, Pai, para aprendermos da tua palavra, para aprendermos de ti, Senhor. Queremos entregar, Jesus, esse ambiente nas tuas mãos, para que o Senhor realize a tua vontade, o teu querer, Jesus. Eis aqui as nossas mentes, eis aqui os nossos corações, eis aqui, Senhor, o desejo da nossa alma, o desejo do nosso coração, Senhor. Esquadrinha os nossos pensamentos esta manhã, esquadrinha, Senhor, o nosso andar, o nosso caminhar, porque a tua palavra tem poder disso, Senhor. Que haja manifestação do teu Espírito Santo em nosso meio, ó Deus, e que teu Espírito Santo tenha liberdade de agir em nossa mente, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Tens liberdade em nosso meio. Irmãos, foi falado ontem, eu gostaria de salientar, desde o começo, a proposta desse evento, irmãos, é acender, trazer à tona as máximas da nossa teologia armínio wesleyana. O objetivo do nosso evento não é, eu vou salientar bem esse não é, o objetivo do nosso evento não é acender uma discussão, um debate em relação a outra corrente teológica, não é, meu irmão. Então, você, irmão calvinista que está aqui no nosso meio, você, irmão de outra corrente teológica, não é o nosso objetivo, irmãos, tá bom? Outra coisa, nós entendemos, isso a gente conversou com o pastor Marcos desde o começo, que nós temos muito mais a ganhar exatamente com isso, trazendo as riquezas da nossa doutrina. Não é necessário a gente pegar e criar um evento para falar mal de outras linhas teológicas, entenderam? Não é necessário. Vocês vão ver no decorrer desse dia que a nossa teologia armínio wesleyana, ela é muito rica e tem muito conteúdo para se aprender sem precisar, né? A gente tá se apegando ou falando ou citando de forma diretiva, né, outras teologias. Inevitavelmente, nós também somos contundentes naquilo que nós entendemos a respeito da nossa teologia, sim, e naquilo que nós divergimos. Mas o principal, e principalmente nessa palestra que nós vamos ter agora com o pastor Jonas, nós teremos essa diferenciação entre as duas correntes teológicas, porque afinal de contas, a teologia a qual nós estamos, vamos dizer assim, acomodados, na qual foi acomodada a teologia armínio wesleyana, o próprio nome já diz, né, é sobre o arminianismo, ok? Então, a gente vai ter citações, né, também da doutrina calvinista. Mas, hoje pela manhã eu me lembrava que no século XIX, George Whitefield, calvinista, puritano, em seus diálogos, teve muitos diálogos em que ele debatia com Wesley, e ele realmente entrava em conflito com Wesley. No entanto, em um momento, percebam isso, é bem rapidinho, teve um dia que Whitefield fez um comentário, ele disse o seguinte: irmãos, provavelmente, pensa bem, Whitefield calvinista, o Wesley totalmente arminiano, né? Foi ele estendeu, vamos dizer assim, a visão arminiana. Whitefield faz o seguinte comentário: irmãos, provavelmente nós não veremos John Wesley no céu. Provavelmente quem ouviu isso deve ter se assustado, né? Afinal de contas, deve ser uma grande rivalidade. Pelo contrário, mesmo pensando diferente de Whitefield, o Whitefield pensando diferente de Wesley, a frase dele foi: irmãos, provavelmente o Wesley estará muito mais próximo do trono de Deus do que nós. Ou seja, mesmo com as diferenças, não havia isso que muitas vezes a gente vê aí,
nas mídias sociais, um desrespeito, um foco no debate pelo debate. Não, eu acho que seria muita, vamos dizer assim, pobreza, objetivamente falando, nós fazemos aqui um evento, nos estruturarmos para isso. Não. A nossa, aqui, irmãos, é aprofundamento bíblico, entendeu? E teológico. Esse é o objetivo do nosso evento. Eu quero aqui, nosso pastor, e o mais importante de tudo, né? Servo do Senhor, Deus Altíssimo. Amém, pastor Jonas? Passe aqui, ele vai estar com o tempo da palavra. Amém, irmãos? Eu peço perdão pelos nossos quase 10 minutos de atraso para passar a palavra para ele, mas conto com a compreensão dos irmãos. Graças e paz. Irmãos, eu gostaria de, inicialmente, agradecer a Deus por estar aqui nessa manhã, convite de Gilton, convite dessa igreja, do Ezequiel, o Carinho, né, o Diogo aí que fez contato. Então, Carinho, queridos, da equipe que está organizando esse evento. E eu só tenho que expressar essa alegria nesse momento de estar aqui com vocês. E clamar a Deus para que Deus nos use e nos traga uma direção nessa manhã. Que o Espírito Santo, que é o professor por excelência, venha trazer entendimento para cada um de nós. Então, eu gostaria de começar orando, agradecendo e também pedindo a direção de Deus. Eu queria que você curvasse a sua fronte nesse momento. Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, nesse lugar, nesta manhã. Te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade, o teu amor, a tua misericórdia, que segundo a tua palavra, Senhor, são as causas de não sermos consumidos. Queremos te agradecer ao teu Filho Jesus, Senhor, que morreu para salvar cada homem, Senhor Deus, em cada geração, Senhor. Te peço agora que tu venhas trazer a tua direção, Senhor, desta manhã. Que o teu Espírito, Pai, que é o professor, venha nos direcionar, venha trazer toda a mente cativa, Senhor, a tua vontade, para o louvor da tua glória, Pai. Que o teu nome seja glorificado nessa manhã. Que o mesmo sentimento, Senhor Deus, que estava em João Batista, que esteja no nosso coração nessa manhã, Senhor. Importa que nós diminuamos e tu cresça, Pai. É o que nós te rogamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar um pouco nessa manhã. Esse foi o tema que me foi confiado, fazer uma comparação entre o arminianismo e o calvinismo. Na verdade, é um tema que vem sendo debatido aí por mais de 300 anos, e eu tenho 1h30 para resolver esse problema nessa manhã. Então, vejam que vou precisar mais do que nunca da unção do Senhor. Então, um problema aí mais do que secular, mas eu tenho certeza que nessa manhã nós vamos conseguir resolver todos esses gargalos. Pela exiguidade de tempo, nós vamos fazer comparativos dos pontos mais que diferenciam uma teologia da outra. Não temos como aprofundar aqui no calvinismo, muito menos no arminianismo, porque isso aí vai ser nas palestras subsequentes, vocês verão aí, sobre graça preveniente, sobre graça irresistível, sobre tantos outros temas ligados à teologia arminiana. Então, meu slide. Então, fundamentos teológicos, análise crítica e principais diferenciações. Então, é isso que nós vamos falar nessa manhã. Então, arminianismo versus calvinismo. Parece uma briga, parece que vai ser aí um fight sobre esses dois sistemas, e na verdade não é isso que nós estamos nos propondo nessa manhã. Vamos fazer uma análise crítica e dos principais pontos e conversar um pouco sobre essas questões. Irmãos, o que é que está no cerne dessa questão? Porque os calvinistas e os arminianistas brigam há tanto tempo, discutem uma questão aí que quem é professor de seminário, quem é estudante de seminário, sabe que é um tema recorrente. Estamos lá discutindo, estamos brigando, estamos requerendo posição do outro, questionando a posição do outro. Então, na verdade, o que vai estar em voga nessa questão é exatamente
a raiz da questão é a soberania de Deus, a responsabilidade humana no processo de salvação do homem. Então, como é que essas duas coisas se equilibram? Deus, nós sabemos que é riquíssimo em atributos. Deus é poderoso, Deus sabe todas as coisas, Deus conhece, né, a ideia da presciência. Antes que nós vamos fazer, Deus já sabe que nós vamos fazer. Mas, por outro lado, dentro dessa, né, o homem pecou, a ideia da queda do homem. Então, de certa forma, esse homem ele está inabilitado para esse processo de salvação. Essa é uma questão que se fica. E aí, né, o debate em vigor é exatamente isso aqui. Como é que a soberania de Deus, ela pode se harmonizar com a responsabilidade humana no processo de salvação? Então, essa é a questão. É uma questão soteriológica, né? Soteriologia, o termo técnico para o estudo, né, da doutrina da salvação, o estudo do processo de salvação. Então, é isso aí a raiz da questão. Então, vamos ver, a partir de agora, algumas das coisas que estão envolvidas nessa equação. Então, quais são as variáveis dessa equação? Existem algumas variáveis. Então, vamos aqui, né, para algumas variáveis. Os amarelos ficaram ruins aí na leitura, mas eu vou ler daqui. Então, a primeira, né, do lado humano, né, a questão da responsabilidade. Do lado divino, a soberania. Como é que o homem pode ser responsável, sabendo que a imago Dei, a imagem de Deus no homem, após a queda, e uma outra variável no lado divino é o amor de Deus. Como é que eu vou harmonizar todas essas questões? Um homem que caiu, pecou, que se tornou mal, e do outro lado da variável, a soberania de Deus, o amor de Deus, o conhecimento de Deus, todos esses atributos divinos. Então, basicamente, são essas variáveis nessa questão. E essa questão, ela foi tentada ser respondida de várias maneiras, né? Talvez a melhor forma de representar a questão não seja uma balança. A ideia que a gente sempre tem, né, que é uma balança. No lado vai estar a soberania, os atributos de Deus, no outro a responsabilidade humana, a justiça, né, o preço do pecado, o pagamento pelos erros. Mas talvez a melhor forma de encarar essa questão, queridos, seja entender como essa responsabilidade humana, ela se harmoniza com esses atributos de Deus. O grande problema de algumas visões teológicas, né, o calvinismo é uma delas, quando você parte para o monergismo, ou seja, essa ação só depende de um lado, e aí quando eu penso no monergismo, talvez a balança ela seja mais adequada, né? O calvinismo, nós vamos ver daqui a algum tempo, né, com mais detalhes, que ela vai pender essa balança para o lado divino. Deus escolhe e pronto. E se Deus escolhe, né, já diz aí uma canção secular, cada escolha é uma renúncia. Então, se Deus escolhe, ele deve estar deixando alguém de fora dessa escolha, né? Então, é uma questão que os monergismos, né, e nós vamos ver, por exemplo, o pelagianismo, né, ele vai colocar que também é um monergismo, de dizer que a salvação só depende do homem, ele vai colocar também nessa visão de balança, ele vai pender o braço do processo de salvação para o lado do homem, só depende do homem. Mas, e aí onde eu começo a puxar a bola já do arminianismo, disseram que eu vim aqui criticar, né, mas em alguns momentos vamos ter algumas críticas, mas eu acho que a melhor visão é tentar, querido, consolidar a harmonia desses atributos divinos com a responsabilidade do homem. Porque Deus é soberano, queridos, mas Deus também é amor. Deus, ele sabe de todas as coisas, mas Deus também é justo. Então, como entender, irmãos, por exemplo, o Deus que manda eu amar o meu inimigo,
E ele estabelece um esquema de soteriológico, de salvação, onde essa salvação só depende do homem, e ele rejeita simplesmente por rejeitar alguém nesse processo. Talvez, né, tiver algum calvinista aqui, já deve estar dizendo assim, ah, pastor, mas, olha, não é bem assim não, Deus escolhe quem quer. Essa é uma visão humanista de Deus. Mas, querido, Deus comunica ao homem alguns dos seus atributos, ainda que esses atributos sejam manchados pelo pecado. A depravação total, queridos, não é a total depravação do homem, no sentido que o homem é totalmente depravado. Não é em intensidade, mas em extensão. Na verdade, o pecado, ele afeta todas as áreas da vida humana. Mas não significa que o homem, ainda assim, ele não consiga, às vezes com subterfúgios, às vezes querendo obter vantagem em cima disso, mas ele não fazer o bem, ele não... Então, eu tenho que entender dessa maneira. Então, queridos, eu acho que a melhor visão é essa harmonia, é compreender como esses atributos de Deus se encaixam na responsabilidade humana. Não é uma balança, mas é uma harmonização. Eu entendo que o arminianismo, ele... E aí eu sempre falo isso porque eu abracei o arminianismo. Eu sempre digo o seguinte, ele me dá as melhores respostas existenciais. Eu compreendo Deus da melhor maneira. Eu consigo enxergar esse Deus que é justiça, mas que também é amor. Eu consigo enxergar esse homem que caiu no pecado e foi alvo da depravação total, mas também, querido, tem responsabilidade nesse processo. Mas também, queridos, tem uma parcela de responsabilidade, ele não é condenado simplesmente por um ato de escolha unilateral, mas ele é condenado nesse processo, ou salvo, ou glorificado no final desse processo, a partir de um ato de responsabilidade. Então, eu entendo que essa harmonização, ela talvez seja a melhor resposta. Bom, tivemos algumas tentativas de resolver essa questão. Essa é uma questão, não é nova, como eu já disse, né, vem lá de Agostinho. Embora nós vamos resolver isso nessa manhã, pode ficar tranquilo, né, vamos sair aqui bem resolvido. Então, tivemos algumas tentativas, né? A primeira tentativa foi Pelágio. Quem já ouviu falar nesse nome? Pouca gente. Porque vocês não... Né, quem estuda no seminário e é arminiano, de vez em quando, não, você é um pelagiano. Quem já ouviu isso aqui? Seminaristas. Então, quando você vai discutir lá no seu trabalho sobre calvinismo e arminianismo, trazendo à tona esse debate, né, não é muito comum você ouvir do calvinista ele dizer assim, não, você é um pelagiano. Então, o que é que Pelágio defendia? Né? Nós vamos ver que arminianismo clássico, esse arminianismo wesleyano, ele não tem nada a ver com pelagianismo. Nós vamos mostrar hoje aqui nessa manhã. Então, Pelágio nasceu em Bretanha, na Irlanda, 354. Foi monge, viveu em Roma, associou-se com Celestio, né, e aí, outro monge, e aí eles começaram a divulgar uma doutrina. Né? Então, qual eram as ideias de Pelágio? Então, as principais teses. Né? A primeira, que não existia o pecado original, que teria deixado a natureza humana inclinada para o mal. Né? Então, a primeira ideia defendida por Pelágio é que esse conceito de pecado original não existiu. O pecado de Adão e Eva só afetou os dois. Então, não existe uma consequência desse pecado dos nossos pais. Então, era a primeira tese. O ser humano, por si só, é capaz de se manter sem pecado e de praticar o bem. Então, Pelágio diz o seguinte, se não tem pecado original, qual é a consequência disso? O homem não foi afetado pelo pecado dos pais, dos nossos pais, Adão e Eva. Então, qual é a consequência natural disso? Irmãos, você está aqui? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Irmão, você está aqui? Então, vamos lá.
Então, qual é a consequência natural de não haver o pecado original? Raciocínio, irmão. Isso não precisa da regeneração. Então, não preciso, queridos, eu nasci como Adão e Eva nasceu. Então, de certa forma, né, essa é a consequência primária dessa ideia de que não existe pecado original. Então, Pelágio, ele entendia o homem de uma forma muito positiva. A antropologia de Pelágio era uma antropologia muito positiva. Ele acreditava no homem. O homem é bom. O homem pode se salvar. O homem tem arbítrio para fazer as escolhas. A graça, né, que Paulo fala, São Paulo teria apenas a lei ou o exemplo de Cristo, ou no máximo a iluminação do Espírito Santo a respeito dos mandamentos de Deus. Então ele vai colocar Jesus como um grande exemplo. Como um grande exemplo de salvação. Um exemplo a ser seguido, não como o mediador exclusivo da salvação diante de Deus. O propiciador dos nossos pecados. Então, Pelágio, ele vai, de certa maneira, entender. Adão teria morrido mesmo sem um pecado, não houve estado especial de graça, posteriormente o perdido por desobediência. Ele vai dizer, Adão nasceu para morrer. A morte não é consequência do pecado. Então, as consequências do pecado também para Pelágio, dos nossos pais, elas não foram tão gritantes como a teologia acredita, a teologia ortodoxa, ela acredita, e que nós defendemos, e que a igreja hoje defende. O pecado de Adão prejudicou a ele só, e não ao gênero humano. Então, Pelágio, ele destitui aquela ideia da teologia do representante da raça. Ele destitui da teologia, né, da sua visão teológica, a ideia de que o pecado entrou na humanidade por um só homem. E que também por um só homem, por um só sacrifício, esse pecado deveria ser pago. Então a queda de Adão não acarretou morte para todos os homens, com a ressurreição de Cristo, não é a causa da ressurreição dos homens. Então, lendo essas ideias de Pelágio, qual é a primeira percepção que nós temos da sua teologia? É que ela é uma teologia extremamente humanista. O homem se salva só. Ele não foi afetado pelo pecado original. Cristo não é esse mediador tão eficaz como nós acreditamos, necessário. A consequência do pecado não foi tão nefasta. Então, o pensamento de Pelágio é um pensamento extremamente positivo em relação ao homem. Então, em resumo, é uma doutrina moral, filosófica, a intervenção de Deus, dispensa a intervenção de Deus na salvação. O papel de Cristo reduziu-se ao exemplo de magistério. Então, as teses de Pelágio foram efetivamente combatidas pela segunda visão dessa questão, que foi a de Santo Agostinho. Agostinho, ele define os seus pensamentos, né, sobre predestinação a partir desse debate com Pelágio. Então, a segunda visão é de Agostinho. Agostinho de Hipona, conhecido universalmente como Santo Agostinho, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros anos do cristianismo. As suas obras foram bastante influentes. Até hoje, nós lemos Confissões de Santo Agostinho, Cidade de Deus. Então, é um teólogo, um filósofo de peso. Então, Santo Agostinho, ele vai defender as seguintes teses, né? Primeiro, os primeiros passos foram levados à filiação divina, ou à justiça, à santidade. Esse estado não era necessário à natureza, mas dom. Então, ele vai entender que os nossos pais, eles foram criados da maneira que foram criados, com arbítrio, com a possibilidade de pecar ou não, a relação com Deus como um ato de graça. Foi um ato de graça divina, né? Então, eles perderam essa graça por soberba e desobediência, o pecado, e só podem transmitir essa natureza humana despojada de graça. Então, Santo Agostinho, ele vai
vai dar muita ênfase à ideia do pecado original. Então, se os nossos pais pecaram, e nós fomos originados a partir dessa natureza, a partir dessa geração, então esse pecado dos nossos pais, Adão e Eva, afetou toda a descendência de homens. E, de certa forma, é aquilo que a palavra de Deus diz. O salmista diz: em pecado me concebeu minha mãe. Então, percebam que essa é a ideia, né? Então, estava e defendia a doutrina do pecado original, como eu disse, né? Coerentemente com a doutrina do pecado original, defendia que todo ser humano é escravo do seu pecado e que seu livre-arbítrio possuía uma fonte pecaminosa. Então, o homem era morto espiritualmente. Afirmava que o homem carecia absolutamente da ação graciosa de Deus em todos os seus aspectos, sendo exposto a essa posição na doutrina da predestinação. Então, Santo Agostinho, como ele deu muita ênfase ao pecado original, ele maximizou esse conceito, né, de certa forma, dentro da sua visão. Não que ele foi equivocado na visão, mas ele deu muita ênfase dentro da busca de equilíbrio. Ele deslocou o braço da balança, de certa forma, para o lado, né, divino. Ele vai dizer o seguinte: ele diz, o homem ele não tem condição de se salvar. O homem ele não tem condição de se salvar. Ele vai precisar de quê? De uma ação de Deus. O homem é pecador, o pecado original afetou todos os homens e todas as gerações de homens. Então, mas como se processa esse ato de salvação? Então, Santo Agostinho ele vai trazer a ideia da escolha, da eleição. Então, Deus escolhe a quem vai salvar, quem iria salvar. Então, né, as teses de Pelágio e de Santo Agostinho, né, as teses de Pelágio, elas foram condenadas pela igreja nos concílios de Cartago e Milevo e por fim Éfeso em 431. Então, dessa batalha, quem saiu vencedor? Santo Agostinho. Então, a igreja, ela optou pela ideia do pecado original. E essa é a ideia que nós acreditamos até hoje, ou não? Pode ter alguém aqui que não acredite, mas de uma forma geral, se você abrir os livros de teologia ortodoxo, ele vai trazer essa concepção. Então, Santo Agostinho saiu vencedor dessa batalha. Bom, outras tentativas de responder essa questão da soberania divina e o arbítrio humano. Então, um dos que tentaram responder essa questão foi Boécio. Boécio é um filósofo romano, considerado um dos últimos antigos, dos primeiros medievais, 480 a 525. Então ele vai dizer o seguinte: tudo é conhecido não conforme a si mesmo, mas de acordo com a capacidade do conhecedor. 2. Deus vive um eterno presente, logo ele sabe previamente todas as decisões humanas livre. Então o que é que Boécio vai dizer? Veja, Deus, ele sabe de todas as coisas, ou não? Deus sabia a roupa que você ia vestir hoje? Sabia. Mas por que ele sabe? Porque ele definiu a roupa que você ia vestir hoje? Não. Então Boécio vai dizer o seguinte: não é porque Deus definiu. É porque Deus, ele vive numa outra dimensão de tempo. Quem lembra daquele negocinho lá de física? Eu sei que a comparação vai ser um pouquinho chula, vamos assim dizer, rasteira, mas vamos lembrar aqui. Quem lembra aqui daquelas aulas de física lá do 2º grau, cinemática, quando dizia assim, a velocidade de um trem, tarará, tarará, tarará. Aí você tinha assim, não, mas se você muda o referencial. Lembra aquela ideia de referencial? Que você olha o fenômeno de forma diferente a partir do referencial que você está. E aí, Pelágio, né, claro que ele não estudou física clássica, né, não estudou nos colégios nossos daqui, mas não estava nem desenvolvida essa teoria, mas ele vai dizer o seguinte: olha, o referencial de Deus, ele é muito acima do referencial do homem. Deus não está circunscrito ao tempo e espaço. Porque qual é o conceito de eternidade? O que é uma coisa eterna? Não tem fim. Não, também não é só que não tem fim. Não tem também o quê?
começo. Então, Deus, ele é eterno. Deus, ele não está... Como é que eu começo a contar o tempo? A partir de um marco. Para a gente, o homem, quando é que começa o marco de contagem de tempo? A criação. O nascimento, né, nessa vida temporal. Mas a humanidade como toda, o tempo para a gente começa a partir de quê? Da criação. Deus, querido, na visão de Boécio, ele dizia, ó, Deus vive no eterno presente. Deus não tem passado, Deus não tem futuro, Deus não tem o hoje. Para Deus, todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, o referencial de Deus, de tempo, de espaço, ele é um outro referencial. Então, Deus sabe tudo que o homem vai fazer. Mas isso implica dizer que Deus interfere nessa decisão humana? A pergunta. Então, era essa a concepção de Boécio. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe todas as decisões livres que eu vou tomar. Ficou claro isso? Não? Não? Estão tudo calados, irmãos. Não ficou? Veja, vamos lá. Deus, é como se você assistisse um filme, a ideia do espólio. Eu vi uma frasinha nova, o espólio, né? Minha filha, esses dias, ela começou lá os novos episódios de Game of Thrones, e eu não assisti os anteriores, né? E aí eu comecei, minha filha, mas quem é essa pessoa aí? Eu disse, não, é a família dos Baratheons, tal, a casa dos Baratheons, tal. Aí daqui a pouco, pai, o senhor quer espólio, é? Aí eu disse, o que é o... Aí eu disse, mas o que é isso? Ela disse, não, pai, eu contar o que eu já vi. Então, veja, duas pessoas conversando. Ela assistiu os episódios anteriores. Então, ela sabe tudo que está acontecendo. E ela sabe tudo que aconteceu. Por quê? Porque ela assistiu. Eu, pobre coitado, fiquei fascinado pelo Game of Thrones recentemente. Então, eu não sei de nada. Estou ali, barato ali naquela temporada nova, tal, viajando, não sabendo de nada, mas achando incrível a história. Então, a ideia, né, de Boécio é Deus que já viu no seu referencial de tempo, de espaço infinito, ele já enxergou toda a história. Então Deus sabe, por exemplo, que um dia na minha vida, numa igreja, alguém fez um apelo e eu levantei a mão e disse, Senhor, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Deus sabia disso. Por quê? Porque ele está no referencial de tempo em que ele enxerga todas as coisas. O passado, o presente e o futuro. Então é essa a comparação, ainda que de certa maneira rasteira, mas é essa a concepção que Boécio tinha. Deus já viu todas as coisas, mas não significa porque ele sabia que ele interviu nessas decisões. Ele respeitou os nossos atos livres. Ficou claro? Mais ou menos, né? Então, para melhorar, eu sabia que ia dar esse nó, aí eu vou trazer aqui um filme para ilustrar. Cadê? Não. Não foi. Socorro, som. É o filminho lá. Avança. Deixa eu avançar. Avança. Pronto, esse filme aí. 2 minutinhos. Não se preocupe que não vai ser a série toda de Matrix, não se preocupe.
turned out all right. How do you feel? I know you're not sweet. Look at me. Why don't you come and have a cigarette? Maybe I'll stay. I'll suit yourself. I felt this. I know. So, let's get the obvious stuff out of the way. You're not human. It's tough to get any more obvious than that. If I had to guess, I'd say you were programmed for a machine. So is he. So far, so good. But if that's true, that could mean you were part of this system. Another kind of control. Keep going. I suppose the most obvious question is, how can I trust you? Bingo. It is a pickle, no doubt about it. Bad news is there's no way if you can really know whether I'm here to help you or not. So it's really up to you. Just have to make up your own damn mind to either accept what I'm going to tell you or reject it. Tandy? You already know if I'm going to take it? Wouldn't be much of an oracle if I didn't. But if you already know, how can I make a choice? Because you didn't come here to make the choice. You've already made it. You're here to try to understand why you made it. I thought you'd have figured that out by now. Bom, alguém já assistiu essa cena, não? Qual é o filme? Matrix, né? O oráculo conversa com o protagonista da história. Qual é o nome do protagonista da história? Neo. E aí, né, a pergunta é o seguinte, ele chega e diz, ele vai exatamente trazer essa ideia de alguém que sabe do futuro e alguém que está numa posição que ele faz as escolhas. Mas o oráculo, né, que é representado ali pela mulher, ele sabe das escolhas. Ele diz assim, eu não seria um oráculo se não soubesse. Mas ela sempre vai colocar que mesmo ela sabendo é uma decisão de quem? Dele. Então, ele sabe da decisão previamente, porque a posição dela, do oráculo, é conhecer o futuro. Então, eu trouxe esse exemplo exatamente para trazer a ideia de Boécio. Boécio defendia essa concepção. Deus sabe as minhas decisões livres. Então, essa foi uma tentativa de resolver essa questão. E, de certa maneira, essa tentativa ela foi abraçada pelo arminianismo. Boécio, ele influencia esse pensamento arminiano posterior. Bom, a outra tentativa, essa é uma mais complexa, que é Luiz Molina, isso já na época da Reforma, né? 1535, 1600, era um frade jesuíta, e ele tenta resolver a questão da seguinte forma, aí é bem mais complexo. Ele vai dizer que a maneira do qual Deus é capaz de exercer controle providencial sobre tudo que ocorre no mundo, onde existe criaturas livres, é através do seu conhecimento médio. Isso é, conhecimento hipotético ou conhecimento contrafactual de tudo que criaturas livres fariam em todas as circunstâncias que Deus as colocaria. Bom, que negócio é esse? Viagem é essa aí? É o seguinte, Deus sabe o que eu vou fazer em cada circunstância. Por exemplo, se não chovesse hoje, qual é a roupa que você viria? Por exemplo, minha esposa olhou para o tempo, né, quem escolheu essa roupa foi minha esposa, não pôde estar aqui hoje, tem um francês da minha filha, infelizmente não pôde vir. E aí, ela olhou assim, meu filho, está frio hoje, eu vou pegar uma roupa para você, vou dar uma ajeitada aí no seu look. Se não tivesse chovendo, qual seria a roupa? Será que ela ia escolher essa roupa? Não, ia ser ridículo, né, meu irmão? O pessoal ia chegar e dizer assim, meu irmão, esse pastor é maluco, ele está precisando estar no Polo Norte, num país tropical como o nosso, embora que o sol aí está se abrindo, né?
Talvez quando eu sair daqui as pessoas já entendam. Então, essa ideia de contrafactual é, Deus sabe todas as decisões que eu ia tomar em cada circunstância que eu ia viver. Então, o que é que Deus faz? Deus tem um plano eterno. Então, Ele vai estabelecer as circunstâncias para que eu tome aquelas decisões que Ele quer no plano dEle, a partir dessas circunstâncias. Entenderam isso? Não. Vamos lá. Vamos dizer que Deus sabe que eu sabia, né, que se você ouvisse, ao findar o labor dessa vida, você ia levantar a mão. Mas se você ouvisse Homem de Guerra Jeová, só com música antiga, né, querido? Então, né? Vamos aí sei lá, uma música de Marcos Almeida, no dia do apelo você não ia ser tocado. Então o que é que Deus faz? Deus, né, dentro do plano de salvação, você está lá para ser salvo. Então, num determinado dia, está aqui a banda, né, o camarada ensaiou a música de Marcos Almeida, mas ele sente naquele dia de tocar o quê? Ao findar o labor dessa vida. Vocês conhecem essa música, não, né? Quem foi da Assembleia de Deus, aqui tem mais de 30 anos de evangelho, conhece essa música, né? Ao findar o labor. Então o que é que ele faz? Ele cria essa circunstância para que você tome aquela decisão dentro do plano dele. E qual é o contrafactual? É Deus saber o que você faria ao ouvir a música de Marcos Almeida aqui, ou ouvir a música ao findar o labor dessa vida. Então, esse é o conhecimento médio. Deus sabe todas as possibilidades. E aí, irmãos, qual é o problema com isso? Vamos pensar. Qual é o problema com essa questão? Eita, eu estou endoidando o rapaz da filmagem. Não, fica aqui, pode ficar tranquilo. Querido, olha, se eu viesse pregar, eu estava ali, tal, mas como eu entendo vir dar uma palestra, eu fico mais à vontade, é uma aula. Na verdade, eu vim nesse estilo de aula mesmo. Né? Essa é a minha proposta nessa manhã. Então, vai ser uma coisa mais à vontade e tal, vou lançar as perguntas, vou me mover mais. Mas agora vi ali que tem um limitador. Quando eu vi a movimentação do pessoal da filmagem, vi que realmente é um limitador. Então, queridos, eu pergunto a vocês, qual é o problema quanto a isso? É uma indução, ou seja, onde é a liberdade? Se Deus cria aquela circunstância. 2, o que é que define o agir de Deus? As circunstâncias que eu vou viver para tomar aquela decisão. Então, de certa maneira, a vontade soberana de Deus, ela termina sendo contingente. Porque quem é que define o agir de Deus? Aquilo que eu vou fazer. Então, esse é um problema que o molinismo não consegue resolver. E aí, os molinistas, eles pegam textos, quando Deus diz assim, olha, se eu subir Keila, vou vencer, quando Davi diz, e se eu não for? Ou então, se você fizer isso, vai acontecer aquilo, tal. E vai dizer, não, Deus coloca as possibilidades. Não, querido. Deus, ele está num referencial de tempo e de espaço, que ele conhece todas as coisas exaustivamente e exatamente como são. E aí eu tenho um problema. Querido, em qualquer mundo possível, Jesus tinha que morrer. Em qualquer mundo possível, porque esse mundo possível que Adão não iria pecar, querido, na presciência de Deus não existe. Porque a palavra do Senhor diz que que o Cordeiro foi morto o quê? Antes do que da fundação do... Vocês não estão aqui, né? Antes do quê? Antes da fundação do mundo. Então, irmãos, eu entendo que não é uma boa resposta. Essa percepção, né, desse conhecimento médio de Deus. O molinismo hoje, ele tem algumas vozes aí, né, o Lenny Craig. Quem conhece aqui o Lenny Craig?
Ninguém conhece, pelo amor de Deus. Aqui, os três ali. Né? Quem gosta de apologética é o autor aí que mais escreve sobre apologética. Então, é um dos defensores do molinismo. Bom, para fechar essa questão, rapidinho. Robocop, vamos lá. Making decisions. He's not making decisions. Or yes and no. In his everyday life, man rules over the machine. Alex makes his own decisions. Now, when he engages in battle, the visor comes down and the software takes over. And the machine does everything. Alex is, he's a passenger, just along for the ride. But if the machine is in control, then how is Murphy accountable? Who's pulling the trigger? When the machine fights, the system releases signals into Alex's brain, making him think he's doing what our computers are actually doing. I mean, Alex believes right now he is in control, but he's not. It's the illusion of free will. Bom, quem assistiu esse filme? Que filme é esse? Robocop. Pronto. Esse filme, quando eu assisti essa cena, minha filha do meu lado chegou assim, virou: e aí, pai? Quem comanda? Bom, é essa a ideia, de certa forma, né, do... Percebam que essa cena ela é riquíssima da questão do livre-arbítrio. Por quê? Porque ela trata da questão da responsabilidade. Então, a primeira pergunta que a cientista faz é: diz, ó, então quem é que puxa o gatilho? Quem é que puxa o gatilho? Quem é responsável por puxar o gatilho? A máquina que controla... Né? Vocês entenderam a cena, né? Antes de qualquer coisa. A cena é o seguinte: quando o Robocop ele entra em combate, a questão aí, o computadorzinho lá da cabeça dele toma o controle. Então não é mais ele que manda. Quem manda é a máquina. Então, até ele entrar em combate, ele toma as decisões, mas quando ele está em combate, é a máquina que toma a decisão. Então a questão aí é o seguinte: se ele não toma a decisão, quem é responsável? E se ele não toma, mas acredita que toma, né? Porque até o outro cientista vai dizer que ele acredita que toma. Aí quando é que ele diz? É a ilusão do livre arbítrio. Então vejam, queridos, que é uma questão complexa. Porque envolve responsabilidade, envolve conhecimento e envolve autonomia. Então, de certa maneira, a visão molinista, ele vai colocar o homem nessa circunstância. O homem pensa que tomou a decisão, mas ele está numa circunstância que não poderia tomar outra decisão. Entenderam? Ou não? Pronto. Então, essa é a concepção. Bom, dentro da reforma, aí nós vamos entrar agora no calvinismo. Esse pastor tomou foi tempo. Eu tenho até 11 horas, né? 15 para as 11. Eita Jesus. Tenho agora 15 minutos para resolver essa questão. Vamos lá. Então, o debate sobre a questão dentro da igreja reformada. Bom, Lutero é o grande reformador, ele tomou uma posição mais agostiniana. Ele acreditava na escolha de Deus, acreditava na predestinação, muito embora não tenha sido a ênfase do seu discurso. Rompeu com a posição majoritária da Igreja Católica, que era a ideia de certa forma, do arbítrio, e lembrando o seguinte, que Lutero era um monge agostiniano, da ordem estabelecida por Santo Agostinho. Então, nada mais natural dele que ele defendeu uma posição agostiniana na igreja, que agora ele começava a ajudar a reformar. O pensamento de João Calvino, né, Calvino, ele deu ênfase à doutrina da predestinação. Ele vai abraçar também a ideia de Santo Agostinho, com algumas novas questões mais aprofundadas. Então, de acordo com Calvino, a fé não era o caminho para a salvação. Era simplesmente o sinal que o fiel tinha sido eleito. Para Calvino, não era simplesmente
ter a necessidade de eu ter fé para ser salvo. Mas a fé era um sinal da ação, da escolha de Deus na vida do homem. Então, Calvino ele vai trazer a ideia da predestinação. Deus escolheu alguns para a salvação e, em consequência disso, os outros não escolhidos, eles estão fadados a quê? A condenação. Então, é essa a questão. Bom, tipos do calvinismo, né? Nós temos aí dois tipos. O supra-lapsarianismo, um bom nome para botar no filho, né? E o infra, né, lapsarianismo. O que é que ele defende? O supra-lapsarianismo é o que nós chamamos de hipercalvinistas. Eles defendem que Deus elegeu alguns e reprovou outros antes mesmo da fundação do mundo. Essa escolha é antes da queda. Então, é essa a ordem do processo, né, da salvação, da história da salvação. Deus elegeu na eternidade, ele cria, permite a queda, providencia a salvação para os eleitos e, por fim, o chamado do eleito à salvação. O infra, ele cria, permite a queda, depois da queda, ele faz a eleição. O problema aqui é que, praticamente, queridos, a escolha de Deus, ela entra num campo de responsabilidade também da queda do homem. Então, são esses dois tipos de calvinismo. Quais são as consequências da eleição em Calvino? O problema da dupla predestinação, a questão não é só os eleitos, mas os condenados. Pense assim, de uma maneira bem lógica. Se Deus escolheu A e não escolheu B, e essa salvação só depende dessa escolha, qual é a responsabilidade que B tem? Será que B não poderia chegar lá naquele dia lá do juízo final e dizer assim: mas Senhor, tu não me deste a tua opção? E aí eu fico pensando, irmãos, como harmonizar a ideia da justiça de Deus, da queda do homem e o amor de Deus. Porque, meus irmãos, esse Deus que deixa o homem, uma parcela da humanidade condenada ao inferno, quando só depende dele, que tipo de amor é esse? É o mesmo Deus, queridos, que manda eu orar pelos meus inimigos. É o mesmo Deus que manda eu ser gracioso em todas as coisas. Ser bom em todas as coisas. Então esse Deus, queridos, não é outro aquele que quando John Wesley diz, ó, se esse é o Deus que faz meu sangue gelar, porque eu tenho medo desse Deus. Então, esse é um problema. Limita a extensão do sacrifício de Jesus. É uma outra questão. Por quê? Porque se os eleitos é que serão salvos, então o sacrifício de Jesus só alcançou os eleitos. Não tem por que ele ter morrido pelos não eleitos, né? Desloca o pêndulo da balança, né, para o lado da soberania de Deus, e, em última instância, a condenação é fruto da omissão divina. Então, o segundo debate, né, vai ser exatamente entre Jacó Arminio, vai trazer uma nova visão sobre essa questão. Foi professor da Universidade de Leiden, foi pastor da Igreja Reformada de Amsterdã. Então, o arminianismo ele surge dentro da Igreja Reformada. Foi professor da Universidade de Leiden, onde ele começa os debates, né, com alguns calvinistas, entre o principal é Francisco Gomaros. Defendia uma visão hipercalvinista do calvinismo. É bom lembrar o seguinte, queridos, não houve esse debate entre Calvino e Armínio. Por quê? Porque quando Calvino morreu, Armínio tinha aí 4 anos de idade. Então, né, deixando de lado a ideia de que ele era um superdotado, 4, 5 anos de idade, ele não ia debater teologia. Então, na verdade, o debate entre Calvino e Armínio é um debate que vai ser basicamente entre Armínio e seguidores de Calvino, dentre os quais Francisco Gomaros era um dos principais. Então ele morre em 1609, e aí, né,
Em 1610, os seguidores de Armínio, ele estabelece os 5 pontos da remonstrância. Deus decretou salvar aqueles que iriam crer em Jesus, a perseverar na fé, deixando os pecados incrédulos para serem condenados. Jesus Cristo morreu por todos os homens, proporcionalmente redenção. Se alguém crer nele, o homem está no estado de pecado, incapaz de si mesmo, fazer alguma coisa verdadeiramente boa, mas necessita ser nascido de novo. Um homem não pode, sem a graça de Deus, realizar qualquer boa obra ou ação, mas essa graça pode ser resistida. Então, esses são os 5 pontos, em resumo, da remonstrância. Esses pontos, eles não foram estabelecidos em primeira instância em última instância por Armínio, mas os seus seguidores refletiram já em 1910, após a morte de Armínio, apresentaram esse documento ao governo holandês como uma forma de uma nova posição teológica. Crentes têm o poder para perseverar, mas eles podem apostatar se deve ser mais particularmente determinado pelas escrituras sagradas. Então, essas são as visões, né? Já vimos o supralapsarianismo, o infralapsarianismo e o arminianismo. A ordem é criar, permitir a queda, providenciar salvação para todos, chamado de todos à salvação, eleger aqueles que creem. Então vejam que é uma posição bastante diferente das outras duas do calvinismo. Vamos lá. Desse debate ele avançou. Então em 1618, 1619, com, de certa forma, a proliferação do pensamento arminiano, a Igreja da Holanda, a Igreja Reformada, ela convoca um concílio, um sínodo. Para quê? Para debater essa questão, que é o sínodo de Dort, todo mundo conhece, 1618. E aí é um sínodo internacional, ele é formado por várias, tem ingleses, a Igreja da Inglaterra manda representantes da Igreja holandesa. Foi fortemente influenciado pela política secular, lembrando que nesse período, após a ruptura com a Igreja Romana, a Igreja Reformada, os imperadores, os governantes se aproximavam da Igreja Reformada. Por quê? Porque eles entendiam que também era uma forma de controlar, de controle social. Então, em linhas gerais, foi um sínodo fortemente influenciado pela política secular. Essa figura, ela representa bem isso. Aqui tem a espada de Maurício de Nassau, não é esse Nassau aqui nosso, mas era um príncipe holandês. E os escritos dos remonstrantes, dos arminianos, e a espada fazendo, a espada está aqui, aliás, está aqui, fazendo esse contrapeso. O sínodo decidiu rejeitar as ideias arminianas e aí estabelece os 5 pontos do calvinismo. Mais de 200 ministros arminianos foram destituídos dos seus púlpitos, ou seja, houve uma sanção para aqueles que defendiam ao sentimento contrário. Mas aí a pergunta, o sínodo é infalível? Nós estamos aqui debatendo porque acreditamos que não, querido? E aí eu peguei aqui uma frasinha do reverendo Augusto Nicodemos, num artigo dele, Verdade e Pluralidade no Novo Testamento, e ele diz assim: concordando que não devemos elevar a categoria de inspirados, infalíveis, as grandes confissões e credos da Igreja. Tal status é somente das Escrituras. Admitimos o fato que a teologia é aberta, pois trata-se de uma tentativa humana e falível de sistematizar verdades eternas reveladas por Deus nas Escrituras infalíveis e inerrantes. Então, queridos, o fato de um concílio ter reprovado a ideia do arminianismo não significa que eles estavam errados. Mas o que mais você ouve dos calvinistas é isso. Não, o arminianismo foi reprovado. O sínodo de Dort, querido, foi produzido por homens. Não significa que nós não temos que fazer teologia. A teologia, sim, a palavra de Deus diz, ela tem que ser sistematizada. Mas que nem sempre homens falíveis conseguirão expressar na exata visão aquilo que está nas verdades eternas. Então, nem sempre. Então, aí surge os 5 pontos, estou correndo, eu tenho 15 minutos. Depravação total, calvinismo, os 5 pontos, o tulip, livre pela graça, eleição incondicional, expiação para todos, expiação ilimitada,
eleição condicional, graça irresistível, depravação total, perseverança dos santos, segurança em Cristo. Então, são esses 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo. O acróstico, tulip, como queiram dizer, e o factes, que é o do inglês, vai dar exatamente esses. E aí nós vamos comparar cada um deles agora. Depravação total, livre pela graça e graça irresistível. Então, a depravação total. No calvinismo, ele vai dizer que a causa da queda, por causa da queda, o homem por si só é incapaz de crer em Cristo. Não vai ter como crer. Por quê? Porque o homem, em sua extensão, todos os seus atos, todas as suas maneiras de pensar, ela está manchada pelo pecado. O pecador está morto, cego e surdo para as coisas de Deus. Sua vontade não é livre, está em escravidão, a sua natureza é pecaminosa, por isso, ele não escolhe e realmente não pode escolher o bem ao invés do mal. Consequentemente, é necessário muito mais do que apenas a assistência do Espírito para trazer o pecador a Cristo. É necessário acontecer a regeneração, por meio do qual o Espírito Santo vivifica o pecador e lhe dá uma nova natureza. A graça irresistível, em complemento da chamada externa geral para a salvação, a chamada dirigida a todos que ouvem o Evangelho, o Espírito Santo estende aos eleitos uma chamada interior especial que inevitavelmente os traz a salvação. Ou seja, o homem ele não pode resistir. A chamada interior dirigida tão somente aos eleitos não pode ser resistida, sempre resulta em conversão. Por intermédio dessa chamada, o Espírito Santo atrai de maneira irresistível o pecador a Cristo. Então, travou. Tá. Livre pela graça. O arminianismo acredita integralmente na doutrina da depravação total. Então, o arminianismo, queridos, ele acredita que o pecado afetou o homem e acredita no conceito da depravação total. Ele não discorda disso. Porque se assim fosse, nós seríamos o quê? Pelagianos. Nós vimos lá o conceito de Pelágio. A crença na depravação total elide qualquer rótulo pelagiano do arminianismo clássico. E aí entra um conceito que vai fazer toda essa diferença. Que Deus graciosamente, pela graça preveniente, capacita cada pecador a se arrepender e crer. Mas ele não interfere na liberdade do homem. Então, qual é o conceito dentro do arminianismo? É que o homem, ele caiu, ele está depravado, mas que pela graça preveniente, a graça prévia, Deus habilita esse homem a crer. Ficou claro isso? Não. A ideia da graça preveniente que vocês, a teologia arminiana, ela defende muito bem. Então, o livre-arbítrio, ele é restaurado. Então, o que é que eu tenho agora? Dentro do esquema arminiano. O homem caiu, ele está depravado, há uma ação divina que agora restaura essa possibilidade de o homem responder positivamente ou negativamente à salvação. Que é exatamente a ideia da graça preveniente, do livre-arbítrio restaurado. Lembrando que dentro do arminianismo não é a ideia daquele livre-arbítrio que nossos pais possuíam, mas esse livre-arbítrio restaurado, que agora cada homem ele é responsável diante de Deus em responder positivamente ao chamado, ao evangelho, ou rejeitar. Então vejam que há uma harmonia maior dentro daquele esquema de harmonização que eu trouxe lá no início, entre os atributos de Deus e a responsabilidade humana. Portanto, essa graça pode ser resistida, o que faz o homem responsável diante de Deus, como já vimos. Então, quais são as conclusões? Tanto o arminianismo como o calvinismo defendem a total depravação do homem, isso aí é fato, é exatamente isso, porque nós não podemos jamais aceitar o rótulo de sermos chamados de pelagianos,
porque nós acreditamos na depravação total do homem, concordam na necessidade de uma intervenção divina graciosa no processo de salvação. A diferença é como essa intervenção dá. Para o calvinista, isso vai dar por meio da eleição. O camarada está lá, sem autonomia, sem possibilidade de escolha, e Deus diz, ó, és tu. Aí o outro vai dizer, mas pai e eu? Tu não. E esse, aí o outro, mas mais uma vez, senhor, não. São esses aqui. Então, dessa maneira, né, concorda que a restauração precede, de certa maneira, a salvação. Não estou dizendo que é o novo nascimento, mas uma medida de restauração. O livre-arbítrio, no arminianismo, ele é restaurado. Isso me lembra uma vez uma aluna na minha classe lá de seminário, e ela era bem calvinista. Acho que Gilton deve, se eu começar a falar, Gilton aqui identifica. E ela chegou assim, pastor, como é que pode? O homem vai ser salvo, vai responder positivamente antes de ser restaurado, regenerado. Eu disse, minha filha, você sabe muito pouco sobre arminianismo. O arminianismo acredita que tem que ter, sim, essa medida de restauração. O problema é que o calvinismo, ele intensifica isso, né? Então, calvinista e arminianista discordam do movimento que ocorre a restauração, calvinistas no ato da chamada irresistível, arminianos no ato da pregação do evangelho, ou com uma ação extensiva da cruz de Cristo a todos os homens. Né? Nessa é uma visão mais wesleyana, que esse chamado está aí aberto a todos os homens, né? O arminianismo consegue compatibilizar de forma mais adequada a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então vejam que dentro daquele esquema que eu disse de harmonia e não de balança, o que é que eu tenho agora? A queda do homem, o homem não pode ser salvo. Então precisa de uma intervenção de Deus. No arminianismo, Deus faz isso por meio de quê? Da graça pré-veniente. Por meio da graça preveniente, agora, o livre-arbítrio, ele é restaurado. Então, o homem agora se torna responsável. Então, veja, queridos, que harmonização incrível. Se isso não dá uma resposta melhor à ideia do amor de Deus, da soberania de Deus e da queda do homem, esses pesos na balança, como nós vimos lá no início. Porque, querido, Deus não age atenuando áreas dos seus atributos ou atributos dele. Eu não posso dizer que Deus é soberano ao ponto de escolher, simplesmente quando eu digo assim, mas e o amor de Deus, onde está? Então, quando Deus age, queridos, ele age harmonicamente e coerentemente com cada um dos seus atributos. Então, a ideia, queridos, do arminianismo, ele responde, ao meu ver, melhor essa questão. Né? Então, temos a crença na graça irresistível reverte a ordem natural de salvação, a crença na graça irresistível enfraquece a ação missionária da igreja, porque a pergunta é, se a eleição só depende de Deus, por que eu pregar o evangelho? Mas aí o calvinista vai dizer, não, você prega porque você não sabe quem são os eleitos. Mas, querido, eu preciso saber. Quem é eleito, meu irmão. Não vai ter circunstância no mundo que o impeça de ser eleito. Nessa concepção calvinista. Não, mas se você não pregar, ele não vai. Vai, irmão, se ele está eleito, lá na última momento ele vai encontrar um papel, uma literatura. Senhor, eu quero entregar minha vida a ti. Não depende da gente, querido. É uma incoerência. É uma incoerência, de certa maneira, né, racional. Porque eu tenho que pregar se está os eleitos já aí escolhidos no mundo. E se for na visão supralapsariana, antes da fundação do mundo. Então é uma questão para se pensar, né? A graça irresistível é contrária ao amor e à bondade de Deus, né? Esse atributo. Deus manda eu amar os meus inimigos, mas agora Deus cria um esquema que só depende dele e ele começa a rejeitar pessoas. Deus manda eu orar pelos meus inimigos, queridos.
Mas esse Deus que manda orar pelos meus inimigos, ele criou um esquema que para ser salvo só depende dele, ele vai rejeitar uma parcela significativa da humanidade. E aí eu pergunto, e onde está o amor de Deus? Então, alguns textos bíblicos, mas eu vou dar uma adiantada aqui, porque o tempo urge. Expiação limitada versus expiação para todos. A gente termina aqui nesse tópico, eu não vou ter mais tempo mesmo. Né? E aí, 10 minutos, me deram 10 minutos de graça. A porta da graça não fechou, ainda não. Vamos lá. Bom, expiação limitada. Né? Os calvinistas, eles acreditam que a obra redentora de Cristo só tem um propósito de salvar apenas os eleitos e realmente assegurar a salvação só para estes. Cristo morreu por quem? Pelos eleitos. E o resto da humanidade? Não, ele não morreu morreu pelos eleitos. A morte de Cristo foi um suportar vicário da penalidade do pecado em lugar de certos pecadores específicos, ou seja, Cristo sofreu só por uma parcela da humanidade. Além de remover os pecados do seu povo, a redenção de Cristo assegura tudo que é necessário, a salvação somente dos eleitos. Então a salvação de Cristo, a obra da cruz, ela está restrita aos eleitos. E aí, queridos, eu tenho um problema, quando a palavra de Deus diz, quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim mesmo. Temos um problema, queridos, quando a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então começo a ter alguns problemas, né? A hermenêutica para os textos bíblicos, na visão calvinista, de todos, mundo e povos, são interpretados com a ideia de eleitos, de grupo, de igreja, da igreja, dos eleitos, dos discípulos. Então, né? Então, a expiação para todos, que é a visão arminiana, Cristo morreu por todos e cada um dos homens. Então, a morte de Cristo, ela foi por todos e cada um dos homens. A obra redentora de Cristo tornou possível que cada homem seja salvo, ou seja, a morte de Cristo, né, seja na hora da pregação do Evangelho, na ação da graça preveniente, seja na concepção de que ele atinge toda a humanidade a partir daquele sacrifício, e aí o homem tem possibilidade de responder positivamente ou não, ele torna possível, queridos, a salvação de cada homem. Só depende de quê? Da decisão de cada um, de crer. Então veja que isso é muito mais harmônico com o amor de Deus, né? Cristo, embora Cristo tenha morrido por todos os homens em favor de cada indivíduo, somente aqueles que crerem serão salvos, né, a ideia. Então, quais são as conclusões? A expiação limitada é um dos pontos mais fracos do sistema calvinista. Alguns estudiosos vão dizer que nem Calvino defendia essa concepção. Mas os calvinistas, hoje, os mais recentes, eles defendem essa concepção. Há uma intensa e sistemática distorção por toda a parte do sistema calvinista, ao interpretar textos bíblicos que mostram a amplitude da obra de Cristo. Então vejamos alguns textos, né? Vamos lá, esse daqui. Eu vou trabalhar só com esse de Romanos, capítulo 5, verso 15. Mas não é assim, o dom como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram todos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com todos. Vamos lá. A hermenêutica calvinista, ele vai sempre trabalhar a ideia de todos, seriam todos os eleitos. Mas eu pergunto, queridos, vejam, no mesmo texto, todos, a palavra todos, ela vai ser empregada na lógica calvinista de maneira diferente. Porque se eu acredito na ideia da depravação total, então todos os homens eles foram afetados pela depravação total, sim ou não? Tanto no calvinismo como no arminianismo. Mas Cristo, na lógica agora calvinista, ele teria que morrer só por quem? Só pelos eleitos, na ideia da expiação limitada. Mas o texto diz que ele morreu por quem? Por todos. Então vejam, todos e todos não podem ser empregados na mesma frase de maneira diferente.
É só um dos textos que nós podemos empregar. E temos outros aí, mas, bom. Eleição incondicional, eleição condicional. A eleição incondicional, Deus escolhe certos indivíduos para a salvação, em detrimento dos outros, como nós vimos. Não se baseia em nenhum atributo, é um mistério. Como é que Deus escolhe? Por que Deus escolhe? Aí o calvinista vai dizer, não, porque ele quis. É como está lá, amei a Jacó, aborreci Esaú, e aí depende dele. Não tem uma lógica, não tem um atributo, não tem uma qualidade, só depende dele. Deus outorga a fé e arrependimento a cada pessoa que ele mesmo escolheu. A eleição foi determinada pela escolha ou condicionada a qualquer qualidade virtuosa, né? A eleição condicional, Deus escolhe salvar antes da fundação do mundo, fundamentada em sua previsão de que atenderia o chamado divino. Então a ideia da eleição, queridos, ela está na presciência de Deus. Lembram quando nós falamos aqui de Boécio? Boécio, ele acreditava, defendia a ideia de que um Deus soberano, um Deus que conhece todas as nossas decisões livres. Da mesma maneira, Deus, queridos, conhece cada um dos salvos, antes dele nascer. Mas não significa que ele vai intervir na decisão daquele salvo. Deus sabia, irmãos, que num dia na sua vida você ia chegar nessa igreja e ouvir ao findado labor dessa vida e entregar sua vida a Jesus aqui no altar. Mas, no sistema calvinista, ele vai acreditar que você fez isso porque Deus pegou você. Está lembrado lá do filminho lá do Robocop, do livre-arbítrio? Você não sabia o que ia fazer e Deus, a máquina entrou lá, o Espírito Santo pegou você e trouxe para cá. E aí eu pergunto, irmãos, onde está a justiça de Deus? Onde está a justiça de Deus? Porque o problema não é o fato dele ter escolhido você. O problema é ele ter rejeitado quem está lá fora, meu irmão. Então essa é a questão. Deus selecionou aqueles que sabiam, que creriam para si mesmo. A eleição, portanto, foi determinada ou condicionada à resposta do homem, apresenta chamado do Evangelho. A fé que Deus viu antecipadamente sobre o fundamento da sua eleição. Então, a eleição é corporativa. O calvinismo, ele acredita na eleição corporativa. O que é isso? Deus escolheu o grupo, a igreja. Todo o texto que fala de eleição, aparece ou não nos textos do Novo Testamento? Da Bíblia, de uma forma geral. Aparece ou não aparece? Aparece. Mas todas as vezes vai estar no plural, querido. Deus escolheu ou não escolheu o povo de Israel? Escolheu. Romanos capítulo 9 vai trabalhar exaustivamente essa ideia. Mas, querido, a escolha é corporativa e não vai ter um texto na Bíblia. Eu desafio você. Como? Na visão arminiana. Eu desafio você, querido, desculpe, na visão arminiana. Eu desafio você a encontrar um texto na Bíblia que diga que Deus escolheu um para a salvação em detrimento de outro. Me ache um. Sem fazer artifício hermenêutico. Porque o que o calvinista usa muito é Romanos capítulo 9. Mas se você olhar 9, 10 de Romanos, vai falar da eleição do povo de Israel. Quando ele usa amei a Jacó, aborreci Esaú, ele está usando figuras de linguagem. Quando ele diz assim, por que vocês vão questionar aquele que criou todas as coisas? Ele está dizendo, quem são os judeus para questionar a escolha dos gentios por meio da igreja? Então é essa a questão, querido. E toda eleição corporativa, ela tem, queridos, um componente de... Eu só quero trabalhar esse texto aqui. Toda eleição corporativa que tem um caráter incondicional, ela tem um caráter de condicionalidade para o homem responder. Veja a escolha do povo de Israel. Deus escolheu e chamou Abraão. Ele diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Ele estava só escolhendo Abraão? Não, ele estava enxergando a escolha do povo que ele iria gerar a partir de Abraão, de Isaac, de Jacó, o povo de Israel, de uma forma geral.
Mas aí, apesar dessa escolha corporativa, né, lá em Gênesis, capítulo 17, 9 e 14, diz assim, ele vai falar da circuncisão, vou ler só no final, para correr aqui um pouquinho. Com efeito, será circuncidado o nascido da tua casa e o comprado por teu dinheiro, a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será limitada do seu povo, quebrou a minha aliança. A escolha de Israel, corporativa, ela tem um caráter de incondicionalidade. Mas para que o homem entrasse nesse esquema da aliança, tinha uma condição. Qual era a condição? Circuncisão. Então, queridos, eu vejo esse paralelo da maneira que Deus trabalha, da mesma maneira com a igreja. Deus chama todos os homens, mas para que o homem entre nessa aliança, ele vai ter o quê? Uma condição. No arminianismo, vai dizer que essa condição é o quê? Irmãos, vocês estão aqui. Poxa, me dá 10 minutos e vocês saíram desses 10 minutos. Essa condição é o quê, querido? É a fé, meu irmão. É o batismo. Alguns vão mais sacramentalistas vão dizer que é o batismo. Então nós temos essa condicionalidade. Embora a escolha corporativa da igreja, do povo de Israel, ela seja incondicional, mas para que eu entre nessa aliança, Deus sempre colocou um caráter de condicionalidade. Eu não tenho como fugir disso. E aí, queridos, é um problema, porque quando o calvinismo diz que Deus escolhe e não tem nenhuma condição, ele quebra, por exemplo, essa lógica que Deus já usou lá na antiga aliança. Então, é só uma proforma, é só uma consequência, não tem, né? Como já disse, perseverança dos santos, segurança em Cristo. Esse aí eu não vou entrar mais nesse detalhe, vou terminar aqui. Bom, o calvinismo, pronto, então vamos lá, para terminar, o pastor ali está só dando corda, para me enforcar depois, viu, meu irmão? Bom, essa é uma questão, um debate aí bastante, vocês devem ver mais na frente, né, pelas próximas palestras aí. Perseverança dos santos. Todos que são eleitos por Deus, redimidos por Cristo, recebem a fé por intermédio do Espírito, são eternamente salvos. Eles são guardados na fé pelo poder de Deus Todo-Poderoso e, desse modo, preservados até o final. Então, essa é uma questão. Vejam, eu respondi agora, na visão arminiana, positivamente ao chamado do Evangelho. Tive fé, levantei minha mão, não é só levantar a mão, mas também dei frutos de arrependimento. Vim aqui na igreja, participei dos grupos, ajudei na igreja, preguei o Evangelho, tive uma vida piedosa, né? Também esses são os frutos que a palavra de Deus diz. Mas aí eu pergunto, será que alguém assim pode um dia desistir de tudo e abandonar a fé? Esse é o debate. No calvinismo, ele vai dizer que não. Uma vez salvo para sempre. Por quê? Porque a salvação é eleição divina. Então, a eleição ela é irrevogável. Os dons de Deus, a eleição ela é irrevogável. Deus chama, o chamado de Deus é irrevogável. Então, se Deus chama, Deus não vai. Não é como diz a palavra, aquele que vem a mim eu não jogarei fora. Tal, tem tantos textos que trabalham isso. Bom, o arminianismo, como vocês já acenaram aí, ele vai acreditar que o crente ele tem segurança em Cristo. Ele pode sim acreditar que a obra de Cristo pode sim ser consumada na sua vida. Até o final ele vai sim perseverar. Ele pode acreditar. Ele tem essa certeza, né? Tem essa segurança. Mas, aí vou ter as duas perguntas. Pode o cristão ter certeza da salvação, ou uma vez salvo, salvo para sempre? Os arminianos acreditam que a salvação é uma garantia divina, então pode ter essa certeza. Já uma questão, uma vez salvo, salvo para sempre, esse é um debate que está dentro do arminianismo. E temos algumas visões distantes. Essa possibilidade de visões, ela vai começar no próprio desenvolvimento histórico do arminianismo. O primeiro documento da remonstrância, de 1610, aquele que nós vimos lá atrás, ele vai dizer o seguinte quanto a essa questão, que o crente pode perseverar, não vou ler tudo isso aqui, que também vocês estão enxergando, mas no final ele bota uma frasinha que diz aqui, ó,
esse assunto aqui, deve ser assunto de uma pesquisa mais acurada das Santas Escrituras, antes que possamos ensiná-lo com inteira segurança. Então, o primeiro documento da remonstrância, de 1610, ele deixa mais ou menos essa questão em aberto. O crente pode ou não pode perder a salvação. Já no documento entregue no Sínodo de Dort, ele vai fechar essa questão. Ele vai dizer sim, eu não vou ler aqui, mas para ganhar tempo, ele vai dizer sim, o crente pode apostatar. That's all, folk. É isso aí. Terminei. 15 minutos, resolvi todos os problemas de 300, 400 anos de teologia. Então, queridos, eu concluo por aqui, agradeço a oportunidade, agradeço pelos 10 minutos mais preciosos da minha vida, mas infelizmente o tempo foi curto, 1h30 para trabalhar aí 300, 400 anos de debate, são muitas outras questões envolvidas, tentei ser o mais objetivo possível, ok? E aí?